Existe um momento silencioso na vida em que você começa a desconfiar que tudo aquilo que acredita não foi, na verdade, uma escolha sua. A forma como você enxerga o mundo, como você se viu no espelho, como interpreta o fracasso, o amor, o sucesso ou a solidão. Nada disso surgiu do nada. Foi implantado, programado. Você acha que está no controle, mas talvez nunca tenha estado. Segundo o estudo da University College London, publicado na Nature Neuroscience, mais de 90% das decisões que tomamos diariamente são feitas de forma inconsciente, baseadas em padrões internos adquiridos ao longo da vida, a maioria deles formados na infância. Ou seja, enquanto você acha que está decidindo, é apenas o reflexo de um script invisível rodando por trás da sua mente. Carl Jung já dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Você entende o que isso significa? Significa que a realidade que você enxerga pode ser apenas um espelho embaçado da sua própria programação. Talvez você veja limites onde não há. Talvez interprete rejeição onde existe apenas silêncio. Talvez se ache fraco, onde na verdade é apenas uma ferida não curada. Você foi condicionado a se sentir inadequado. Foi treinado a buscar aprovação. Foi educado a acreditar que é perigoso ser diferente, ousado, confiante ou intenso demais. Mas e se o problema não for você? E se for o software mental que instalaram em você sem o seu consentimento? Esse vídeo é um chamado brutal e libertador para romper com esse sistema invisível. A partir daqui, não há mais volta. Se continuar assistindo, estará prestes a entrar em conflito com tudo que foi ensinado a aceitar. Mas se tiver coragem de seguir até o fim, algo em você vai despertar. Você já parou para observar como fala consigo mesmo? Aquela voz que te diz que você não é bom o suficiente, que você está atrasado, que todo mundo já conseguiu menos você, que você é burro, lento, inadequado. Ela parece vir de dentro, mas a verdade é que ela não é sua. Segundo a neurociência cognitiva, especialmente nos estudos de Ethan Kross, da Universidade de Michigan, nossa voz interna, o chamado diálogo interno, é formada a partir das experiências emocionais mais marcantes da infância, principalmente ligadas à autoridade, pais, professores, figuras religiosas ou até colegas abusivos. Ou seja, a maioria dos seus pensamentos automáticos não é uma construção autêntica, mas sim uma repetição de palavras que ouviu em momentos de vulnerabilidade emocional. Carl Jung nos alerta sobre isso com uma frase quase profética: aquilo que negamos em nós nos controla a partir da sombra. Você entendeu o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você pensa que não é suficiente, não é o seu eu falando, é a sombra, a soma de todas as rejeições que você escondeu, todos os traumas que ignorou, todos os medos que trancou em silêncio, gritando pelas bordas da sua psique. Agora pare, respire e ouça de novo aquela voz que tenta te sabotar todos os dias. Ela ainda te parece sua? Ou será que é apenas o eco de alguém que um dia te fez sentir pequeno? Reprogramar sua mente é primeiro desmascarar essa impostora. É olhar nos olhos dessa voz e dizer: eu te escuto, mas eu não sou você. Aqui está o primeiro passo para a reprogramação profunda: separar-se da voz interna autodestrutiva. Observar, questionar, escrever. Comece a anotar todos os pensamentos automáticos negativos que surgirem durante o seu dia. E para cada um, pergunte: isso veio de mim ou de alguém que me feriu e eu confundi com amor? Esse é o início do verdadeiro autoconhecimento. Reconhecer que aquilo que está dentro nem sempre veio de você. Você não é fraco. Você foi programado a acreditar nisso.
Mas a cada pensamento que você interroga, um tijolo do velho sistema desmorona. E é assim que começa a construção de um novo mundo interno, um que ninguém mais poderá controlar, porque será seu e de mais ninguém. Imagine por um momento que tudo o que você vê, todas as suas reações, julgamentos, medos, desejos, não é fruto de sua vontade livre, mas sim de uma lente invisível que foi colocada em você antes mesmo de aprender a falar. Essa lente se chama condicionamento perceptual. A psicologia cognitiva já demonstrou que nosso cérebro não percebe a realidade como ela é, mas sim como foi treinado para percebê-la. O psicólogo e neurocientista Donald Hoffman, em suas pesquisas sobre realismo evolutivo, revela que os seres humanos não evoluíram para ver o mundo com precisão, mas para ver o que é útil à sobrevivência, e por isso nossa mente deforma a realidade o tempo inteiro. Carl Jung já havia antecipado isso com uma clareza quase mística. O que você não percebe em si mesmo, você encontra como destino. Ou seja, aquilo que você não reconhece dentro de si, o mundo vai fazer questão de mostrar do lado de fora, de forma dolorosa, repetitiva e aparentemente inexplicável. Mas não é inexplicável, é projetado. Jung chamava isso de projeção psíquica. Quando você se desconecta do que está reprimido, sua mente joga isso no mundo exterior. Você começa a ver maldade onde há neutralidade, vê rejeição onde há silêncio, vê ataque onde há apenas indiferença. E o mais assustador, você passa a ver limites onde não há nenhum. Você foi ensinado a pensar pequeno, a obedecer, a agradar, a não questionar. Foi programado para buscar validação, para pedir permissão, para ter medo da crítica. Mas isso não é personalidade, isso é treinamento social. Neurologicamente, esse molde mental começa na infância e se reforça com cada punição, cada elogio seletivo, cada vez que você ouviu, você não pode. Isso não é para você. Você está exagerando. Você é muito sensível. Você sonha demais. Cada frase dessas restringiu seu campo perceptual, como grades invisíveis colocadas ao redor do seu potencial. Agora pare e reflita. Quando você diz que não consegue, é você dizendo isso? Ou é a voz de uma professora rígida, de um pai omisso, de um mundo que preferiu que você se calasse? Você foi ensinado a ver um mundo escasso, perigoso, desigual, mas isso é apenas uma fração dele. E você só pode enxergar além quando se atreve a quebrar essa lente. Reprogramar sua mente exige coragem. Coragem para admitir que tudo o que você sabe pode estar errado. Coragem para olhar a sua própria história com compaixão e dizer: eu fiz o melhor que pude com o que me deram, mas agora é minha vez. É neste exato momento em que você escolhe duvidar do que sempre acreditou que o seu cérebro começa a se abrir. Plasticidade neural é o nome disso. A capacidade científica do seu sistema nervoso de se reconfigurar com novas experiências conscientes. Você não está preso. A cela em que vive é feita de ideias. E toda ideia pode ser substituída por outra, mais forte, mais justa, mais sua. Reprogramar a mente é como atravessar uma floresta escura, onde cada passo parece perigoso. Mas à medida que você segue, começa a perceber o monstro que você temia era apenas uma sombra, projetada pela lanterna mal direcionada da sua percepção. O mundo nunca foi contra você. Foi o seu filtro que transformou o neutro em ameaça. E o que Jung nos ensina é simples, mas aterrador. Feche os olhos por um instante. Imagine que tudo desaparece. A casa, o tempo, os ruídos, o corpo. Só existe a sua consciência. Não há espelhos, não há reflexos. Só você, nu, diante de si mesmo. Essa é a sensação exata que muitas pessoas evitam a vida inteira, porque nesse silêncio brutal, uma verdade antiga desperta. O mundo exterior nunca foi o verdadeiro inimigo. O inimigo sempre esteve dentro. Carl Jung escreveu: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o que existe lá dentro, na escuridão que você sempre evitou, é o que a psicologia chama de sombra.
tudo aquilo que foi rejeitado em você. Tudo que disseram que era feio, fraco, sujo, egoísta, tudo que você recalcou para ser aceito. A sombra não é um mal, a sombra é o recipiente de sua potência rejeitada. Ela contém sua ousadia que foi chamada de arrogância, sua sensibilidade que foi tratada como fraqueza, sua verdade que foi silenciada para caber no molde. E enquanto você não a encara, continuará vivendo uma vida pela metade, com medo de se mostrar, de se posicionar, de ser inteiro. Você continuará aceitando menos do que merece, chamando isso de humildade. Continuará repetindo ciclos inconscientes e chamando isso de azar. Continuará sabotando oportunidades e chamando isso de timidez. Mas chega uma hora em que o chamado interno fica insuportável. Você olha para sua rotina e sente um aperto. Olha para seus relacionamentos e sente vazio. Olha para o espelho e vê alguém apagado, controlado, escondido atrás de máscaras. E é aí que a jornada começa. Não é sobre melhorar a mente, é sobre resgatar a alma. Porque a alma não grita, ela sussurra. Mas quando você escuta, nunca mais consegue fingir que não ouviu. A ciência chama isso de autoconsciência integrada. É o ponto em que os hemisférios cerebrais, o sistema límbico e o córtex pré-frontal começam a se realinhar para gerar coerência interna. Isso não acontece com cursos nem com frases motivacionais. Acontece quando você se permite sentir o que sempre fugiu. Sente a dor que ignorou, a raiva que engoliu, o luto pelo que não viveu, a vergonha de ter desistido cedo demais. E em meio a esse caos emocional, você descobre algo que nenhum livro ensina, que ali, exatamente ali, no seu pior momento, mora a centelha da sua força. A sua raiva tem energia, sua dor tem direção, seu medo tem sabedoria, sua tristeza tem verdade. E é por isso que os antigos chamavam esse momento de morte simbólica. Porque você precisa deixar morrer o personagem. O bom menino, a filha exemplar, o funcionário obediente. Precisa deixar morrer o eu que só existia para agradar. E então renasce. Não com certezas, mas com presença. Não com controle, mas com aceitação. Não com máscaras, mas com olhos abertos. A neurociência mostra que quando você se vê com autenticidade e compaixão, seu cérebro começa a produzir ocitocina, dopamina e serotonina de forma mais natural. Você começa a viver em estado de verdade, e não mais em função de medo, vício ou fuga. É nesse ponto que o mundo deixa de parecer um campo de batalha e se revela como um espelho. Você percebe que nunca foi sobre o mundo, sempre foi sobre como você se via. E agora, pela primeira vez, você se vê. E mesmo com todas as cicatrizes, medos e histórias mal resolvidas, você não sente mais vergonha. Porque agora, finalmente, você está inteiro. Você pode continuar vivendo no piloto automático, ignorando as dores, escondendo os traumas, fingindo estar bem. Pode continuar acordando cansado, se arrastando para uma rotina que parece te engolir, rindo por fora e morrendo por dentro. Chamando isso de vida, chamando isso de normal. Mas existe um ponto sem volta. O momento em que algo dentro de você quebra o feitiço. É quando você percebe que não está apenas sobrevivendo, você está se traindo. Cada vez que se cala diante de uma injustiça, cada vez que finge ser alguém que não é, cada vez que engole a vontade de mudar por medo do que os outros vão pensar, você se mata, pouco a pouco. E o mais cruel é que o universo te devolve exatamente esse reflexo, não o que você deseja, mas o que você tolera. Carl Jung alertava, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Você acha que está sendo azarado, mas está apenas sendo previsível. Você repete o mesmo padrão com nomes diferentes.
mesmas frustrações, mesmas quedas, mesma dor com outra fantasia. E a única saída é olhar para dentro com coragem brutal. Não para buscar respostas rápidas, mas para reconhecer que você estava vivendo dormindo e que agora é hora de acordar. Você começa a notar os sinais, as sincronicidades, as repetições simbólicas, os acidentes que, na verdade, são convites camuflados. A neurociência comprova. Quando você entra em estado de presença profunda, quando a mente silencia e você sente a verdade do momento, o seu córtex pré-frontal se ilumina. Você acessa estados elevados de percepção, lucidez e criatividade. É como se a vida começasse a conspirar junto, porque agora você está alinhado. E esse alinhamento não vem de sucesso, fama ou aplausos. Vem de saber que, finalmente, você parou de mentir para si mesmo. Você vê o medo e encara, vê a dor e acolhe, vê o passado e perdoa, vê o futuro e segue mesmo tremendo. Nesse momento, algo muda em você. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda também. Não porque o mundo mudou, mas porque você passou a ver com outros olhos. Seus relacionamentos mudam, suas decisões mudam, sua energia muda e a realidade responde. Não é mágica, é biologia em estado desperto. É espiritualidade sem religião. É verdade nua, sem muletas, sem máscaras, sem desculpas. Você finalmente lembra quem era antes de se esquecer. E essa lembrança te devolve a vontade, aquela vontade pura, selvagem e sagrada, de viver com intensidade, de amar com inteireza, de falar com verdade, de agir com um propósito, de ser o que você sempre foi antes de ser moldado. Você não precisa que o mundo acredite em você. Você precisa se olhar no espelho e acreditar no que vê. Porque quando você se reconecta com sua essência, o universo responde com força, com encontros, com portas que se abrem, com intuições que te guiam, com coincidências que parecem milagres, mas são só reflexos da sua nova vibração. O universo não atende vontades, ele atende identidade. E quando sua identidade se alinha com a verdade, você se torna inconfundível. As pessoas sentem, a energia muda quando você entra. Não é carisma, é coerência. Você pode ter andado perdido por anos, mas agora, pela primeira vez, você está voltando para casa. E quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás do seu destino, porque ele começa a correr atrás de você. E se você acredita que esse tema é importante, curta o vídeo e se inscreva no canal para nós continuarmos essa jornada.